Olá, sou o pastor Sidney Isaías. Obrigado por ter você aqui uma vez mais comigo. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Obrigado por você já ser um inscrito e a você também que ainda não se inscreveu. Meu muito obrigado por estar assistindo, mas peço, se inscreva, compartilhe, seja um cooperador deste canal, ok? Que Deus os abençoe. O nosso encontro de hoje nós iremos meditar no Salmo 56. Pois bem, o Salmo 56 trata-se de um salmo escrito por Davi quando os filisteus o prenderam em Gate. Este contexto histórico está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 11 a 15. Ali encontramos Davi fugindo para a cidade de Gate, queridos, numa tentativa de abrigar-se junto ao rei Aquis. Davi propõe ao rei Aquis uma espécie de sociedade, mas os homens que o serviam logo acercaram-se dele, colocando-o na defensiva em relação à proposta de Davi. Eles disseram ao rei: não é bom que o aceites, e melhor é que o expulse daqui ou até mesmo extermines a sua vida. Quando Davi, ouvindo falar daqueles rumores, preocupado, resolveu sair dali, só que já era tarde. A cidade estava praticamente cercada e ele estava sendo vigiado por onde quer que fosse. Vigiado praticamente como coluna após coluna, parede após parede, esquina após esquina. Parecia que tudo o vigiava. E diante daquela terrível espreita do inimigo, Davi pensou que havia apenas uma coisa a fazer. E o fez. Pôs-se a fingir-se de doido, esgravatando nos pórticos das portas e deixando correr a saliva pela barba. E foi aí que o rei Aquis chamou os seus servos e lhes disse: bem vedes que este homem está louco, por que trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos, para que me trouxestes a este na minha casa? Queridos, foi assim que Davi ficou livre das mãos do rei Aquis. Mas foi neste contexto de opressão, quando Satanás provocou uma emulação no coração dos homens que servia a Aquis e também no coração do rei, ao ter corroborado com a ideia que lhe foi proposta, que Davi se viu na necessidade de escrever este salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me. Na realidade, queridos, Satanás, o inimigo de Davi, o meu e o seu inimigo, ele apenas usou neste contexto da vida de Davi um agente visível e concreto. Mas a causa desta opressão foi uma batalha travada no reino espiritual, em meio a principados e potestades. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu e você, amados, temos que estar pronto para esta luta. Pois bem, agora imaginem o seguinte, queridos: um inimigo invisível, um psicólogo milenar arquivando, codificando ciências, filosofias, astúcias, com possibilidades de acesso à minha e sua vida, estudando os meus trejeitos e as manifestações do meu olhar, olhando e vendo as brechas que eu dou quando exteriorizo todo o meu narcisismo, e vendo-me nos recônditos mais íntimos, estudando a minha vida para ver se acha uma brecha, uma oportunidade crítica, caótica, nefrálgica, propícia para invadir-me avassaladoramente e destruir-me, queridos.
E diante disso tudo, só nos resta a mim e a você fazermos uma coisa, ou seja, clamar: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o inimigo procura ferir-me. Vocês sabem que a palavra misericórdia no hebraico tem o seu correspondente etimológico na palavra grega? Isto é, misericórdia no hebraico é a mesma palavra graça do Novo Testamento. Assim sendo, eu e você podemos dizer o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus. Derrama sobre mim a tua graça, ó Deus. Concede-me a tua graça, ó Deus, porque o inimigo procura ferir-me. Queridos, vejamos agora o que é graça. Por definição teológica, dizemos que graça é favor imerecido. Na realidade, graça é muito mais que isso, amados. A nível de justiça divina, graça é o seguinte: um homem como eu, como você, injusto, para quem a salvação é a mais terrível das possibilidades. E eis que Jesus vai à cruz por ele. O justo entrega-se pelo injusto para conduzi-lo a Deus. E eu, injusto e pecador, olho para ele, para a cruz, para o sangue, para o sacrifício e creio nele. E o que acontece? Ele me atribui graça, ele me atribui justiça. Eu sou salvo pela fé nele. Na vida cristã, graça é um favor que Deus derrama para que você viva com poder, para que você enfrente as lutas, esse inimigo terrível que está estudando um ponto nefrálgico e vital onde atacar você. O Salmo 56, querido, nos dá pelo menos 5 razões para que eu e você venhamos a invocar a graça de Deus sobre a nossa vida. A primeira razão está logo no primeiro versículo. O inimigo procura ferir-me. Amados, a especialidade de Satanás é ferir a alma. Ele tem suas maneiras sutis e profundas de provocar feridas humanamente incuráveis nas almas dos homens. Uma delas pode ser uma traição antiga que você experimentou. Você ama alguém, confia em alguém e de repente foi traído. Há feridas terríveis que o inimigo vai se encarregar de tentar adubar, sangrar, machucar o quanto ele puder. Na vida de outros, a ferida pode ser causada pela predileção que um pai tem por algum filho, enquanto todos os outros ficam feridos e machucados e se revoltam, estão feridos na alma. Ainda, queridos, na experiência de outros, a decepção com um líder cristão pode provocar esta ferida. Líderes que vivem na imoralidade ou hipocrisia e, quando são descobertos, geram uma ferida na alma, uma decepção, uma perturbação em seus liderados. Querido, também está contido no primeiro versículo deste salmo a segunda razão pela qual eu e você precisamos pedir o socorro do Senhor. É porque o inimigo me oprime, pelejando contra mim todo o dia. Observe que não é todo dia. O texto diz todo o dia. Há uma diferença entre todo dia e todo o dia. É que todo dia é uma coisa ininterrupta e sistemática, enquanto que todo dia se diz quando o diabo escolhe um dia, concentra-se naquele dia, ataca e oprime durante um dia inteiro. Você nunca esteve numa situação assim? Hoje sentimos quase de maneira tangível uma luta contra o diabo como nunca tínhamos visto antes. São dias de terríveis opressão, mas sabe por que o diabo oprime todo o dia e não todo dia? Porque se ele oprimir todo dia, isso criará em mim
uma constante atitude de oração. Amados, e há uma terceira razão para que eu e você peçamos a graça e a misericórdia de Deus. O versículo 2 nos diz: porque o inimigo me espreitam continuamente. Queridos, o que é espreitar? É aquilo que os caçadores chamam de esperar ou espreitar. Permanecem longo tempo calado na espreita, na tocaia. Queridos, não é este o estratagema de Satanás? Ele fica na espreita esperando que você afrouxe o cerco. Por esse motivo que precisamos levantar as mãos e dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o inimigo está na espreita. Há ainda uma quarta razão para que eu e você peçamos a graça de Deus. A segunda parte do versículo 2 é que nos dá a resposta, porque o inimigo combate atrevidamente. Combater é colocar obstáculo, é propor contradição. E o que é um combate atrevido, amados? Nos lugares mais santos, nas horas das mais profunda adoração, no meio de um verdadeiro quebrantamento, ele vem atrevidamente tentar criar contradição na mente. Ele ousou levar Jesus ao pináculo do templo e lhe propor suicídio. Pula daqui para baixo, sugeriu. Jesus estava terminando um jejum de 40 dias e ele propõe ao Senhor que transforme pedras em pães. Ele o tentou em lugares santos e em momentos solenes. Amados, ele vem atrevidamente me combater. E o que me resta fazer? É urgente clamar: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o inimigo me combate atrevidamente. A quinta razão pela qual eu tenho que pedir a graça de Deus sobre mim é porque o inimigo torce as minhas palavras. Verifique aí no verso de número 5 a especialidade de Satanás em torcer palavras. Todo o dia torcem as minhas palavras. De onde é que vocês pensam que surgem as religiões falsas? Queridos, a Bíblia é a mãe de todas essas heresias. Elas vêm da deturpação da palavra de Deus. E todas as outras heresias que graçam por todo este Brasil e pelo mundo são pseudo-cristianismo, religiões falsas, palavras engodadas e torcidas. Não é vantagem oferecer um copo de formicida. A vantagem é oferecer um guaraná envenenado. Queridos, se ele faz isso com as coisas de Deus e com a palavra de Deus, o que não tentará fazer com as minhas palavras? Ele transforma, queridos, o que seria um diálogo em feia discussão. Ele também é especialista em transformar uma observação positiva em uma crítica ferina. Satanás também tem a capacidade de transformar o que seria uma apreciação franca em um elogio soberbo. Que a boa mão de Deus continue guiando e abençoando nossas vidas em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, permitindo Deus. Amém.